tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal e para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. E é o seguinte, hoje a gente está aqui ó, com esse Versa branco aqui que a gente vai fazer o para-choque dianteiro. O Eduardo começou a fazer a desmontagem do para-choque aqui. O cliente chegou aqui porque queria fazer essa parte de baixo do para-choque aqui, ó. Só que, é para-choque dianteiro, né? E a gente olhou aqui, tem bastante nicado, bastante pinicado aqui nesse para-choque, um arranhãozinho aqui, outra ali. A gente acabou vendendo o para-choque dianteiro todo. Então o Eduardo vai começar a desmontar aí pra gente fazer a preparação e a aplicação de primer P1 no para-choque dianteiro. E vocês vão acompanhar aí todo o passo a passo. Então, tropa, o que acontece quando o carro chega aqui na oficina? A prioridade é sempre lavar, fazer a lavação antes mesmo do carro entrar. Não é o caso desse aqui, porque o Golf já tá lá na lavação. E esse aqui vai ser só o para-choque dianteiro mesmo. Se tivesse outras peças pra gente pintar, para-lama, porta, peças que ficam no carro e não são removidas, a gente até lavaria ele antes mesmo de começar a trabalhar. Mas como é só o para-choque, a gente vai tirar o para-choque, ele vai ficar estacionado ali fora ali, e a gente manda fazer a tinta na Vitória Tintas, tá? A gente não manipula aqui. A gente tira essa tampinha do tanque, faz um polimento lá na extremidade do para-lama também, para ver se a cor tá igualzinha, tá? Porque não adianta de nada eu vir aqui, tirar aquela tampinha do tanque, nem verificar, simplesmente mandar para a loja de tinta. A tinta vem, a gente não testa a chapinha, só pinta direto, fica diferente a cor e acaba botando a culpa na loja de tinta. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte qual que é? Fazer um polimentozinho, verificar com a peça adjacente que a gente vai pintar. No caso lá vai ser os dois paralamas, mas se eu fosse pintar essa lateral aqui, eu compararia ela com essa porta aqui. Mandar manipular a tinta. Quando a tinta voltar, eu não faço uma chapinha, dificilmente eu faço uma chapinha, mas o pessoal lá da Vitória Tintas já manda uma chapinha pronta. A chapinha que eles testam e que eles acham que ficou boa, eles mandam pra mim, eu testo aqui certinho. Se eu vejo que tá igual, eu vou lá e pinto. Se eu vejo que não ficou legal, eu chamo lá, o pessoal vem, um colorista lá da Vitória Tintas de moto aqui, manipula a tinta para deixar o mais próximo possível do original. Então dessa forma que a gente faz a tinta aqui. Wilson, vale a pena ter uma máquina de tinta? Depende do fluxo, né? Depende do fluxo. A gente pensa em colocar uma máquina de tinta aqui, mas não é nem para ficar manipulando tinta o tempo inteiro, é mais na questão de pequenos reparos, né? Aquele reparo rápido com a linha Thunder da Anjo para a gente entregar no mesmo dia. Então, quando for esse tipo de trabalho, a gente acaba manipulando a tinta aqui para não perder tempo, porque querendo ou não, até o motoqueiro vir aqui, pegar a tinta, levar lá para Vitória Tinta, eles manipular, depois trazer aqui, acaba levando um tempo. E a gente entende, né? Porque realmente é difícil de manipular uma tinta, é demorado. Então a gente pensa sim em colocar a máquina aqui, mas pra gente fazer as tintas só dos pequenos reparos que a gente vai fazer com a linha Thunder da Anjo para conseguir entregar no mesmo dia. Então ele vai terminar a montagem aqui. Vocês lembram do Gaúcho? O Gaúcho tá trabalhando aqui com a gente. Deixa eu mostrar o Gaúcho aí. E aí, Gaúcho? Manda um salve lá pra tropa no canal. E aí? Tava com saudade de trabalhar aqui, né? É a melhor dupla do Brasil. O Gaúcho tá fazendo aqui o polimentinho do para-lama e do para-choque dianteiro aqui, que foi pintado esse para-choque. Para quem acompanha lá no canal, viu que a gente fez toda a remoção do material antigo, deixamos ele no plástico. O único lugar que foi um materialzinho, uma massinha, foi aqui nesse cantinho aqui, porque ele já tinha uma recuperação bem cabulosa ali. A gente melhorou o máximo possível e deu uma massinha ali para dar um acabamento. O resto é plástico, o resto é plástico, seladora para plástico, primer, tinta e verniz. Então é isso aí. Só mostrei o Gaúcho aqui, porque o Gaúcho depois vai fazer a preparação do para-choque do Nissan. Nós vamos acompanhar ali. Terminando aqui de montar, ele vai ser feito a lavação do para-choque. Nós vamos lavar ele todo por dentro e por fora.
para aí sim começar a fazer a preparação. Tropa, o para-choque já tá fora aqui. O Eduardo tá terminando de desmontar as grades ali. As grades não, só tem essa, né, Eduardo? Só essa gradezinha, ó. Ele entrou para fazer essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Entrou para fazer toda essa parte de baixo aqui, seria um retoque. Então a gente acabou trocando uma ideia com o cliente para deixar esse para-choque novinho de novo, né? Porque, pô, vai fazer ali de baixo ali, vai fazer um retoque aqui nessa extremidade, outro naquela, mais um retoque aqui assim mais ou menos, ó. Então a gente já pega e já faz ele todo. Se não tivesse nada, dificilmente um para-choque dianteiro não tenha nada para fazer. Nada, nada, nada. É difícil, mas pode acontecer. Daí a gente faria um retoque tranquilo. Mas para-choque dianteiro, normalmente o que acontece? Ele pinica muito, né? Igual eu falei ali para vocês no começo. Então o legal sempre, em vez de fazer um retoque, é fazer o para-choque todo, tá? Tentar vender o serviço do para-choque todo para o cliente, porque acaba até aumentando o nosso ticket médio por peça, tá? Tudo desmontadinho aqui. Tirar esse acabamento aqui também, aqui, ó. Apesar dele estar limpo aqui por dentro aqui, a gente vai acabar dando uma VAP aí, lavando bem ele, para aí sim o gaúcho começar a fazer a preparação desse para. Tá aí, tropa, vamos fazer a lavação, como eu falei para vocês, deixar bem limpinho, para aí sim começar a fazer a preparação. Tá aí, tropa, ó, a tampinha fora do lugar, já tá até aqui com a fita pra gente falar quanto de tinta que a gente vai pedir. Eu sempre venho aqui, ó, e dou uma comparada, tá? Dou uma comparada para ver como é que tá a cor. Óleo de frente, óleo de ângulo. Dou uma olhadinha aqui de cima aqui, ó, tá? Porque não adianta de nada a gente mandar a chapinha e ela tá diferente a cor, né? Então tá muito boa. Dá pra fazer tranquilo. Esse lado a gente não fez o polimento, ó. Dá uma olhadinha no lado que a gente não fez o polimento. E esse lado aqui a gente fez, ó. Tanto da tampa como do paralama também. Então dá pra fazer tranquilo. Eu vou pedir aqui pro para-choque dianteiro 600 ml de tinta. Bom, tropa, entrou esse HB20 aqui pra fazer também. O gaúcho vai começar a fazer esse HB20. E quem vai fazer o para-choque dianteiro desse Versa é o Eduardo. O Eduardo vocês já conhecem, começou a trabalhar com a gente aqui faz mais ou menos uns 2 meses, nunca tinha trabalhado em oficina na vida, tá aprendeu uma profissão aí em uma semana, que é montar e desmontar carro. Eu nem me preocupo mais com isso, na questão de montagem e desmontagem. Ele dá conta do recado e ele tá aprendendo preparação, aprendendo funilaria, aprendendo polimento, e logo logo ele vai estar aprendendo a pintar também. Ele tá fazendo a preparação desse para-choque aqui, ó. Vocês lembram dos arranhões que tinha? Ele nivelou tudo com uma lixa 150, até, ó, deixa eu mostrar aqui pra eles, Eduardo, até sair bem os arranhões, tá? Não é uma lixinha 150, uma massinha pra tapar os arranhões, não. Ele nivela até o plástico, ó, vocês estão vendo? Pra não precisar em massa nenhuma. Então foi feito aqui, ó, de fora a fora nos arranhões que tinha. Agora ele tá passando uma lixinha 220 e depois ele vai passar uma lixinha no para-choque todo pra gente fazer uma aplicação completa, porque tem nicado. Então pra gente não ter que fazer uma aplicação apenas nessa parte, lixar e depois ficar catando com massinha de pequena correção, que eu odeio isso. Eu já vou falar pra vocês, eu odeio trabalhar dessa forma. Ele vai, ó, 220 agora, depois 320 no para-choque todo. Só dentro dessa grade aqui que a gente não vai aplicar primer, o resto a gente vai aplicar primer em tudo. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra eles. Aqui tinha um alto, tá? Tinha um amassadinho, só que tava pra fora. Ele esquentou bem com um soprador térmico, usou um nalhozinho ali, aqueles que os martelinhos de ouro usam, empurrou pra dentro. Agora ele vai nivelar o plástico também na lixinha 150. O Eduardo tá finalizando aqui o para-choque dianteiro, então, com a lixinha 320 nele todo, porque a gente vai fazer a aplicação de primer PU nele todo. Vamos isolar aqui, tá? Então essa parte ele vai fazer manualmente para não aplicar primer nessa parte de dentro. Vamos isolar aqui também para não aplicar primer nessa parte de dentro aqui. E aqui atrás, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A gente também vai isolar
para não aplicar primer aqui. A gente vai pintar aqui, vamos pintar aqui, vamos pintar aqui, mas não vamos fazer a aplicação de primer PU. Agora quando eu voltar ele vai estar prontinho para a aplicação de primer. Tropa, é o seguinte, tá aí o homem que fez toda a preparação, desmontagem, preparação e isolamento. Detalhe que ó, ele já tá até fazendo a fitinha falsa. Tá aí com nós há quanto tempo mais ou menos, Eduardo? Um mês. Um mês, né? Um pouquinho mais, um mês e 10, um mês e 15 dias, né? E ele deixou prontinho. Ele não vai fazer a aplicação de primer PU, apesar de que ele já tá aplicando, só que comigo sempre ali junto, mas ele ainda precisa pegar um pouco mais de experiência. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, Eduardo, ó, que a gente não pode esquecer, tá? Isso é para profissional, é para quem tá começando, é aplicar seladora para plástico. Mesmo que seja detalhezinhos mínimos do plástico que aparece, a gente aplica para não correr o risco de desplacar, tá? Pra gente fazer a aplicação de primer segura e não ter problema mais tarde com desplacamento. Outra coisa que para-choque, cara, para-choque é o seguinte: a maioria das pessoas acabam deixando de lado esses detalhes aqui, ó, esses cantos, tanto na preparação como na aplicação de primer. Então a gente vai fazer o que? Seladora para plástico, e a primeira coisa, caprichar bem nesses cantos aqui, para depois a gente correr uma lixinha, ter um acabamento top, tá? Porque às vezes não aparece, na verdade isso aqui não é para aparecer, mas em alguns casos acaba aparecendo, mesmo que mínima coisa, acaba aparecendo e pode estragar com o serviço da gente, né? A gente fez toda uma preparação, deixou de lado isso aqui achando que ia ficar debaixo do paralama, pinta, monta, fica detalhe aqui, acaba com o serviço, tá? O mais certo sempre é refazer o serviço para não ter problema no cliente, que o cliente deixa o carro aqui para pegar zero, né? O para-choque tá aqui para pintar, por quê? Porque ele quer um para-choque novo, sem detalhe nenhum. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é seladora para plástico, e depois a gente vem com o primer PU que tu vai catalisar. Vou mostrar para eles ali tu catalisando. Vamos lá escolher qual primer que tu quer usar? A gente tem aqui o primer 4000, o Revolution da Anjo, que é esse aqui. Temos o 5000 e temos o Fast. Qual que tu quer usar aí? O Fast, né? Mas eu vou te falar uma coisa, olha só. O carro ele é branco, tá? Esse primer ele ó, é cinza. Pra gente ter uma melhor cobertura lá na hora da aplicação, era bom um primer um pouquinho mais claro. Então o bom seria ou esse, que também é cinza, mas é menos escuro do que esse primer aqui, tá bom? Mas nós vamos usar esse aqui, porque tu quer. Beleza? Ó, o Eduardo vai fazer a aplicação de selador aqui, ó. Não precisa carregar muito, tá? Só uma poeirinha mesmo. Vai ter uma demão, já é o suficiente. Diferente de, por exemplo, não, vamos aplicar duas para garantir, né? Os fabricantes, a maioria pede 2 demãos, então 2 demãos para garantir. Se pegar em cima da tinta não tem problema nenhum, tá, Eduardo? Pode pegar em cima da tinta, do primer. Ó, esses cantinhos aqui principalmente, ó. Quando a gente vai lavar o carro depois de pintado, pode pegar a VAP ali e acabar descascando. Cuida sempre com a mangueira aqui, ó, para não pegar na peça, tá? Já vai aprendendo já para na hora da pintura não ter esse tipo de problema. É isso aí. 2 demãozinhas já é o suficiente. Lembrando que aqui a gente vai fazer a aplicação de primer PU. Ele está usando aqui a SGK 600 da DeVilbiss, bico 2.0. Está usando um pouco abaixo de 20 libras para fazer a aplicação de seladora para plástico. Como são 2 demãos bem fininhas, tu termina de aplicar agora aqui nesse cantinho e já pode aplicar lá na parte de baixo de novo, tá? Já pode vir aplicando nessas partes de baixo aqui, que é onde mais abriu, pra gente fazer a aplicação de primer PU. Aqui também, tá? Não sei se tu aplicou, não cheguei a ver. É isso aí, tropa. Daqui a pouco a gente volta com a primeira demão de primer PU. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês ele catalisando o primer PU. Vamos fazer a catálise do primer aqui. Antes de qualquer coisa, tu acabou de abrir a lata. O que a gente vai fazer?
Vai mexer bem. Aproveita esse aqui, ó. Mexe bem a lata, tá? Mexe bem a lata não, mexe bem o primer, né? Porque ela já tá aberta. Podia dar uma sacudida antes, mas mesmo assim eu gosto de sacudir ela e passar bem, limpar, mexer bem, né? Mexe bem. Bem, esse é um primer que tem uma viscosidade muito boa e ele é 4:1. Sabe o que isso significa? 4:1. A gente precisa de 4 partes. A gente precisa de 4 partes de primer para uma parte de catalisador, tá? A gente tem aqui a régua, a gente tem também a balança com a pesagem, tudo aqui certinho na parede, mas a gente vai fazer nesse copinho aqui, ó, que ele já tem a medida, ó, 4, tá? 4:1. Então a gente vai botar o primeiro componente, que é o primer, pode botar ali, ó, até esse primeiro número 2 aqui, ó. Tá vendo o primeiro número 2? Bota ele. Aê. Pode já fechar a lata, deixar fechadinha para não pegar, para não ter contato com o ar. Catalisador, sempre verificar, porque ó, a lata de catalisador pro verniz e pro primer são bem parecidas. Só ler aqui a etiqueta, mexe bem antes, pode sacudir bem antes. Abre, agora bota até o segundo 2, que é ali, ó. Pode passar só um pouquinho do segundo 2, tá? Que tu passou um pouquinho do primer, só pra garantir mesmo. Aí é que tá, ó. Tem muita gente que diz que tem que misturar os dois para colocar o diluente, e tem outras pessoas que dizem que não precisa. Só que tem materiais, tá? Vou até explicar isso para vocês, que isso foi dicas que eu recebi de representantes de marca, tá? Tem material que sim, a gente tem que fazer a homogeneização dos dois para depois colocar o diluente, e tem outros que não. Por quê? Porque o componente A e o B são totalmente compatíveis, então a gente pode botar o primer, botar o catalisador, depois botar o diluente e aí sim fazer a mistura. No caso desse primer aqui, a informação que eu recebi é que sim, agora tu pode colocar o diluente e fazer a mistura no final de todos eles, tá? A gente vai botar aqui, ó, 15% de diluente. Esse aqui é o diluente da Anjo 5004. Pode botar um pouquinho mais, porque lembra que a gente passou um pouquinho do 2 aqui, e desse aqui vai ser a mesma coisa. Aí, vai. Já era. Para fazer bem a homogeneização, colocar na pistola aqui com a peneirinha, e a gente vai fazer a aplicação de primer PU. Antes de qualquer coisa, lembrando sempre de usar os equipamentos de proteção individual, máscara, luva. Eu tô sem aqui porque eu tô conversando com vocês e mostrando pro Eduardo também, e a gente vai fazer a regulagem da aplicação de primer PU. Aqui na agulha eu deixo umas 3 voltas, leque todo aberto, saída de ar aqui, ó, toda aberta, porque eu vou regular no manômetro. E eu não preciso, ó, isso aqui, ó, é 30 libras. Eu não preciso de 30 libras. Por quê? Porque é um desperdício de material. Vai criar um overspray muito grande aqui. Eu vou estar jogando muito material fora. Eu quero aproveitar o máximo possível esse primer. Então eu venho pra cá, ó, 20 libras. Dá uma olhadinha. 20 libras. Olha como eu vou conseguir aproveitar bem esse material. E vou vir aqui, ó, começando por onde? Pelos cantos, tá? Vou começar pelos cantos, por quê? Porque o canto, o que acontece? Se eu começar aqui, ó, dar e aplicar pelo meio, se eu copiar, eu acabo esquecendo de fazer esses cantos aqui. Agora, se eu começar pelo canto, não tem como eu esquecer de fazer o meio, porque vai estar livre. Então a gente vem aqui, ó, cantinho, bem encapuchado para a gente poder deixar depois. Esse é um para-choque que estava relativamente fácil de fazer, então
eu vou fazer uma aplicação aí pra gente entrar com uma lixinha 400 depois na hora da preparação, o kit, sem interface, lixinha 400. Agora eu venho aqui, passo baixo, mantenho a distância. E isso aqui que eu vou falar serve tanto para aplicação de primer, como para aplicação de tinta, como para aplicação de verniz. Eu defino, tá? Eu defino aonde que eu quero aplicar. Eu quero aplicar primer daqui até aqui e subindo. E quando eu definir, depois que eu definir, ó, eu mantenho a distância e venho fazendo a aplicação. Olha como vem dando cobertura. Vai ficando bem parelho. Olha como ficou bem parelho, né? Não é, por exemplo, aplica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, volta, aplica aqui. Não. Eu quero fazer essa parte que eu defino e faço a cobertura. E a mesma coisa, ó. Vou aplicar daqui até lá no final, ó. Ó a distância, volto, fazendo a sobreposição. É só a gente dar continuidade dessa forma aí, ó. Quentinho. Já é. Agora a gente vai esperar um intervalo. Da forma que eu apliquei aí vai ser 10 minutos, tá frio. Foi uma alemão mais carregada. Apesar de ser uma mão mais carregada, foi um alemão que, ó, ficou bem uniforme a aplicação. Então a gente vai esperar o intervalo. Quando tiver bem fosquinho, a gente aplica a segunda alemão. Daí a segunda alemão vai ser tudo. Beleza? Tá aí o Eduardo, mesma pressão. Aí tá um pouquinho mais, só pelo barulho. Deixa eu ver. Aperta. Esse? Só pelo barulho eu já sabia. Aí, 20. Vamos fazer o seguinte, Eduardo. Vamos começar pelo canto. Vamos fazer todos os cantos, diferente de como eu fiz. Eu fiz o canto, apliquei e depois fiz o canto. Tu vais começar pelo canto. Aplicação, cantinho. Acha sempre um posicionamento bom pro teu corpo, que tu fique de frente com a peça. E toma cuidado sempre com a mangueira para não pegar. Ó, vem aqui, ó. Tu pode aplicar aqui assim, ó. Presta aqui. Aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tira a mangueira, ó. Ali, ó, como vai pegar certinho, ó. Ó. Tá vendo? Agora tu vai aplicar assim, mas lá pelo lado de dentro. Isso. Pode ir aplicando o mais próximo possível. Aí. Não fica com medo de aplicar, tá vendo? Ó, como só pulverizou. Olha ali a diferença, ó. Aplica sem medo. Ou vem daqui pra cá, ó. Talvez seja melhor pra ti, ó. Isso. Isso. É isso aí. Aí, agora sim, cantinho aqui. Canto. Molha mesmo, não fica com medo de escorrer. Se for pra errar, tu erra agora, que depois a gente lixa, fica bom. Parte de... Vamos por esse canto aqui agora, ó. Esse aqui agora. A mesma coisa que tu fez ali, tu vai fazer nesse canto aí. Isso. Esse aqui. Fechou. É. Agora sim. Agora vamos fazer a aplicação de lá pra cá. Vamos começar lá por baixo. Capricha bem nessa parte de baixo aqui. Ó.
define. Define aqui, ó. Vou aplicar primer aqui, ó. E aplica. Vai. Pode puxar mais o dedo. Dá-lhe sem medo. Tá muito pulverizado. Isso. Agora levanta. E agora vai, ó. Até aqui assim. Vai. Mantém a distância. Isso. Mais longe um pouquinho, mais lento. Aê. Show, cara. Isso mesmo. Agora vamos pra cá. Lembra, ó, que tu foi daqui, ó. Tá vendo como aqui tu tens que aplicar? Então aplica aqui e aplica até aqui em cima aqui, ó. Aplicando nessa... Isso, tu vem aqui, ó. Aplica aqui. Aqui tu vai trazer até aqui onde veio, ó. E depois vem só nessa coluninha do para-choque. Ó, tá vendo como ficou pulverizado, ó? Isso, ali também, ó. Tu tá aplicando muito rápido com medo, tá ligado? Ó, aplica, pode ser lento, ó. Olha ali a parte de cima, ó. Ó, só toma cuidado com a mangueira ali, ó. Olha lá. Ó a distância, aqui não tem nem como escorrer, ó. Olha lá. Como ficou parelhinho, ó. Tu tá assim, ó, muito rápido, tá ligado? Agora vamos fazer essa parte de baixo aqui. Lá embaixo aqui, ó. Desde aqui, ó. A gente tem que dar um capricho, porque ele veio para pintar essa parte só de baixo e a gente que convenceu o cliente a fazer o para-choque todo. Isso, ó. Essa é a velocidade certa, ó. Ó, tá vendo como tá cobrindo bem? Tá preenchendo bem, ó. Vice? A diferença? Agora vamos fazer aqui a mesma coisa que tu fez daquele canto lá, tu vai fazer nesse. Lá embaixo. Agora sobe. Vai ter um posicionamento melhor. Isso, pode ser um pouquinho mais longe a pistola e mais lento. Isso, isso. Ó, aqui vai ser que... Isso. É isso aí. Essa é a pegada, ó. Tá preenchendo bem. O cantinho, não se preocupa que tu já aplicou. Sabe por que a gente tem que esperar ficar bem fosco? Quando a gente aplica aqui, ó, a primeira demão, ou a segunda, ou a terceira, mas assim que a gente aplica, tá vendo que ele tá bem molhado, né? Aqui o solvente, o que ele vai fazer? Ele vai descer, chegar lá embaixo, ele vai dar no plástico, ou no metal, no que for. Não tem como ele varar um plástico, não tem como ele varar um metal, ele vai retornar. A gente tem que esperar ele retornar, porque se a gente aplicar outra demão em cima, o solvente vai descer da primeira demão, junto com o da segunda, junto com o da terceira, vai fechar o filme aqui em cima, o solvente vai ficar retido lá embaixo, ele cria micro bolhas. Só que a gente não vê, que elas são tão pequenininhas que a gente não vê. Quando a gente lixa para pintar, aplica a primeira demão de tinta, aparecem os fervidos. São aqueles furinhos que parece que foram feitos com ponta de agulha. Então, para evitar, é simples, é só esperar um intervalo entre cada demão. Dá uma olhadinha como é que tá, ó. A gente consegue até passar a mão. E agora a gente vai para a última demão de primer. Preferência, mais uma vez, vai ser o canto, parte de baixo. E aí a gente fecha todo ele numa demão de primer. Na verdade, na terceira demão de primer. Hoje é sexta-feira, esse para-choque vai ser lixado só na segunda-feira para pintura, mas vai ser finalizado. Então aqui é o primeiro episódio do Versa para-choque dianteiro, onde o Eduardo, o cara que está aí com nós há 1 mês e 15 dias mais ou menos, desmontou, fez a preparação e aplicação de primer PU. Depois eu vou mostrar ele preparando para a pintura. A pintura vai ser eu.
Ainda não dá, futuramente a gente já começa a botar para pintar uma maçaneta, para pintar um retrovisor, pegar bem a base e montagem e entrega do carro para o cliente, mostrar como é que ficou o resultado. Bora lá então? Cantinho. Então vou aproveitar aqui só para mostrar só algumas imagens dele aplicando o primer aqui. Depois eu mostro finalizado a aplicação. Tá aí, tropa, a aplicação de Primer PU do Eduardo, tá trabalhando com um pouquinho mais de um mês com a gente aí, nunca tinha trabalhado com oficina na vida, nunca tinha mexido em um para-choque, uma porta. Hoje ele já é um profissional na montagem, em uma semana ele acabou aprendendo a montar e desmontar qualquer peça do carro. Tem gente que tem mais facilidade para algumas coisas, no caso ele até era montador de móveis planejados, né? Além de montar, ele também fabricava móveis planejados. Ele saiu da oficina para trabalhar aqui com a gente. Ele é o meu cunhado também. E essa daí foi a aplicação de primer dele. Bem parelha. Vocês vão ver depois o lixamento para pintura, ele lixando. Mas o vídeo vai acabar por aqui. Deu uma escorridinha aqui, ó. Deu uma escorridinha bem aqui. E uma tremidinha ali. Aqui quando ele for fazer o lixamento, ele vai começar por esses escorridos aí, taqueando bem com a 320 para não ter problema nenhum. E esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito tá inscrito. Inscrevam-se, cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tropa, tamo junto e um abraço. E ó, fitinha falsa do homem, ó. Aí. O que vocês acham? Quanto tempo para ele se tornar um profissional de mão cheia mesmo?